Doutrina da Trindade, falsa ou verdadeira? Para aceitarmos essa doutrina como sendo uma doutrina genuinamente bíblica, teremos que encontrar respostas às perguntas aqui apresentadas. Caso contrário, tal doutrina se revelará antibíblica, devendo, portanto, ser rejeitada. Pergunta número 1. Se o Deus único apresentado na Bíblia é um grupo de 3 pessoas divinas e não 3 deuses, é correto chamar cada um deles individualmente de Deus? Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um deles é Deus ou Deus é apenas o conjunto dos 3? Se chamarmos cada um deles de Deus, como podemos sustentar que não são 3 deuses? Pergunta número 2. A doutrina da Trindade afirma que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Se isso é verdade, por que não encontramos na Bíblia uma única vez a expressão Deus Espírito ou Deus Espírito Santo? Pergunta número 3. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, por que Cristo omitiu o Deus Espírito Santo nas seguintes passagens bíblicas? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. João 14, versículo 10. A fim de que em todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça a tu, me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, versículos 21 a 23. Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Pergunta número 4. Segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Se isso é verdade, como entender então Joel 2, versículos 28 e 29, onde afirma que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, versículos 28 e 29. Nota: o dicionário Michaelis define meu como sendo o pronome pessoal designativo de algo que pertence à pessoa que fala ou que diz respeito a ela. Diante do que diz o dicionário, o Espírito que será derramado pertence a Deus, o Pai, sendo parte dele e não uma outra pessoa. Pergunta número 5. Se Cristo é o Deus eterno, como creem os trinitarianos, ele não poderia morrer. Então, por que a Bíblia afirma taxativamente que Cristo morreu e que Deus, o Pai, o ressuscitou? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1, versículo 1. Pergunta número 6. Se Cristo é o próprio Deus eterno, por que o livro de Atos afirma que Cristo, além de ter sido ressuscitado por Deus, foi elevado a príncipe e salvador? Como Cristo poderia ser elevado a príncipe se já era o próprio Deus? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5, versículo 30 e 31. Pergunta número 7. Segundo creem os trinitarianos, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Com base nisto, por que Cristo não menciona essa pessoa ao afirmar que nossa salvação está em conhecermos a Deus Pai e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou? O Deus Espírito Santo não tem participação em nossa salvação? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti,
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículos 1 a 3. Pergunta número 8. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como afirmam os trinitarianos, por que o apóstolo João excluiu Deus Espírito Santo ao afirmar que nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 3. Pergunta número 9. Em quem devemos acreditar? Na doutrina da Trindade, a qual afirma que Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou na Bíblia, que afirma existir somente um Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Jesus Cristo? Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por ele. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Nota: o texto não diz que Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como afirmam os trinitarianos, mas que Deus é um só, o Pai, e que Jesus Cristo é o único Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 1 a 3. Nota: o texto acima não diz, nós somos o Senhor. Também não diz, não terás outros deuses diante de nós. O texto deixa evidente que Deus é um só, o Pai, e não uma unidade de três pessoas coeternas. Pergunta número 10. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são membros de uma trindade, estando consequentemente no mesmo nível hierárquico, por que Cristo disse que o Pai era maior do que ele? Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Pergunta número 11. Se o Espírito Santo, conforme afirmam os trinitarianos, é a terceira pessoa da Trindade, distinto do Pai e de Jesus Cristo, por que a Bíblia afirma que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo enviado aos nossos corações? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Pergunta número 12. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como afirma a doutrina da Trindade, por que então somente o Pai sabe o dia e a hora da segunda vinda de Cristo? E por que o Deus Espírito Santo nem sequer foi citado por Cristo no texto abaixo? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, versículo 36. Nota: os trinitarianos alegam que Jesus declarou isso porque estava falando como homem. Contudo, no livro de Atos, encontramos o seguinte diálogo entre os discípulos e o Messias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos 1, versículos 6 e 7. Cristo proferiu estas palavras no Monte das Oliveiras, ao aproximar-se o momento de sua ascensão. Portanto, já havia sido morto e ressuscitado. Pergunta número 13. Segundo o livro de Apocalipse, os 144.000 terão em suas frontes dois nomes, o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Por que não terão o nome do Espírito Santo, já que, segundo creem os trinitarianos, ele é Deus em igualdade com o Pai e com o Filho? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Apocalipse 14, versículo 1. Pergunta número 14.
Segundo o entendimento dos trinitarianos, quando a Bíblia usa o termo Espírito de Deus, ela está se referindo ao Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se esse raciocínio é verdadeiro, então, quando a Bíblia usa o termo Espírito de Jesus, ela está se referindo a quem? Seria uma quarta pessoa da divindade? Pergunta número 15. Se o Espírito Santo é Deus e uma das pessoas da Trindade, como creem os trinitarianos, porque o próprio Cristo afirmou, eu e o Pai somos um, João 10, versículo 30, e não eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Pergunta número 16. Segundo os defensores da doutrina da Trindade, quando a Bíblia usa a expressão Espírito de Deus, está se referindo ao Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se isso é verdade, como entender então que o apóstolo João escreveu em Apocalipse 4, versículo 5, onde há a afirmação de que Deus possui 7 espíritos que são enviados por toda a terra? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Se aplicarmos aos textos acima o ensinamento trinitariano, teremos então que aceitar os textos como referindo-se a 7 pessoas distintas do Pai e do Filho. Deus, então, não seria uma unidade de 3 pessoas coeternas, mas sim de 9 pessoas. Pergunta número 17. Se Cristo é o Deus eterno, como afirma a doutrina da Trindade, por que Cristo afirmou que a sua vida foi concedida pelo Pai? Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Pergunta número 18. Se Cristo é um dos membros da Trindade, estando no mesmo nível hierárquico do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, por que a Bíblia afirma que após o encerramento do grande conflito, Cristo se sujeitará ao Pai? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículos 27 e 28. Pergunta número 19. Se Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, por que Cristo afirma que devemos orar apenas ao Pai? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado dos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, versículos 9 e 13. Nota: se você ora unicamente ao Pai e pede que o atenda em nome de Jesus como seu mediador, é porque na prática não crê na doutrina da Trindade. Pergunta número 20. Se Cristo é o próprio Deus eterno, como ensina a doutrina da Trindade, porque Paulo, em sua carta aos Hebreus, afirma que Jesus está sentado à destra do trono de Deus? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Nota: se Cristo está assentado à destra do trono de Deus, é porque ele não é o próprio Deus. Pergunta número 21. Quando Cristo antecipou aos seus discípulos os sofrimentos pelos quais passaria, disse que eles o abandonariam, mas que ele não estaria só, pois o Pai estaria com ele. Se o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, como creem os trinitarianos, porque somente o Pai estaria com Cristo naquele momento de extremo sofrimento? Onde estaria o Deus Espírito Santo, o qual deveria estar com ele em todos os momentos? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João 16, versículo 32. Pergunta número 22. Se Cristo é o Deus Filho, como afirma a doutrina da Trindade,
Por que não encontramos um único texto na Bíblia que se refira a ele como Deus Filho? Pergunta número 23. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como ensina a doutrina da Trindade, por que Paulo, em sua carta aos Colossenses, manda que tudo seja feito em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai? O Deus Espírito Santo não merece que lhe seja dado graças? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículo 16 e 17. Pergunta número 24. Falando sobre a comunhão, o apóstolo João afirma que ela deve ser mantida com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por que João omitiu a terceira pessoa da Trindade nessa declaração tão importante para a Igreja de Deus? O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, versículo 3. Pergunta número 25. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como afirmam os trinitarianos, por que João omitiu o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa, ao afirmar que aquele que permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 9. Pergunta número 26. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como ensina a doutrina da Trindade, por que Cristo disse que unicamente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai? Não é estranho que o Deus Espírito Santo, sendo coeterno com o Pai e o Filho, não conheça a ambos? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, versículo 27. Pergunta número 27. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeterna, como afirma a doutrina da Trindade, por que João, em sua saudação, cita apenas o Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho? Por que João omite completamente a terceira pessoa da Trindade? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. 2 João 1, versículo 3. Nota: teria João esquecido de citar a terceira pessoa da Trindade? Pergunta 28. Cristo admitiu que nada podia senão pelo Pai. Como se explica isso? Jesus, sendo o eterno Deus, não seria autossuficiente, completo em si mesmo? Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João 5, versículo 19. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5, versículo 30. Pergunta 29. Já após sua ascensão e glória, quando da visão de João, da ilha de Patmos, Jesus referiu-se a seu Pai como meu Deus. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravará também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Pergunta número 30. Sabendo que a Trindade é uma refinada heresia que se infiltrou na Igreja nos primeiros séculos através do paganismo de Constantino, teríamos coragem de deliberadamente continuar a propagar essa dose do vinho da Babilônia? Se o seu pastor ou seu líder espiritual ensina para você a Trindade, manda esse vídeo para ele. Vamos ver se ele consegue responder essas 30 perguntas.